Queridos, vamos lá. Nós vamos falar sobre Abrão e depois sobre Abraão. Esse homem incrível que tem uma história linda para compartilhar conosco, um aprendizado muito rico. E lá em Gênesis, vamos abrir então. Vai ficar assim mesmo, querido? Tá lindo o som? Então tá bom. Gênesis 12, do 1 ao 3, a gente tem o chamado de Abrão, quando Deus vê nesse homem algo diferente. Quando Deus olhou para ele e falou, eu vou fazer desse homem uma nova história. E ele no 12, 1, 2 e 3 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande homem e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como diz o povo lá no seminário, uau, né? Que promessa, né? Do nada, um grande Deus todo-poderoso e fala, de você eu vou fazer um grande homem, seu nome vai ser honrado. Encheu a bola de Abrão, ele recebeu essa linda promessa de ter uma, com a razão, com a esperança, com a incerteza, né? Então esse homem recebeu essa promessa linda, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É gente demais para ser abençoada a partir de um homem, não é? Então que peso, né? Que promessa. Todo mundo gosta das promessas de Deus, né, queridos? A gente ama uma promessa do Senhor e a Bíblia é cheia de promessas, né? De uma velhice frutífera, de jovens que vão sonhar, que vão crescer, que vão prosperar, né? De vida bem-sucedida. Tem muitas promessas do Senhor para nós e a gente ama as promessas dele. Porque nós sabemos que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, para nos dar o fim que desejamos, que são maiores que os nossos. Então, quando a gente para pensar que Deus tem um pensamento ao meu respeito, primeiro eu penso, quem sou eu para Deus, entre aspas, perder o tempo dele pensando em mim, projetando algo para mim, né? Eu sou grandiosa, foi por mim que Jesus veio morrer. Então, ele tem, sim, pensamentos maravilhosos ao meu respeito. E que ele nos ama e que sempre realiza muito mais do que nós pedimos, né? A Bíblia diz isso. Então, a gente gosta das promessas, porque a gente sabe que Deus realiza mais do que aquilo que eu penso, daquilo que eu planejo. Eu planejo algo, Deus tem algo muito maior para mim, né? E é sempre assim. Então nós ficamos animados quando Deus fala que fará algo por nós, ou através de nós, ou na nossa descendência. A gente fica feliz, não fica? De falar assim, seu filho vai ser assim, sua descendência vai ser abençoada. Então a gente fica muito feliz. E eu acredito que Abrão, que o coração dele se encheu de alegria. Um Deus todo-poderoso, tão desconhecido ainda, preocupado, entre aspas, com ele, planejando algo para ele, né? E nós pensamos logo quando vê uma promessa, assim, vem coisa boa por aí, né? Deus tem algo para mim, então vai vir uma coisa muito boa, vamos ficar atento. Mas muita gente não gosta do processo que conduz até essa promessa ser cumprida. Tem um processo. Às vezes a gente só quer a promessa, não quer o processo, não quer a espera, o tempo. A promessa, ela é inspiradora, né? Ela nos enche de alegria, de esperança, de ânimo, de viver, de levantar, de fazer algo, porque eu tenho uma promessa. Mas o caminho a percorrer ali, ó, quase sempre ninguém quer. Envolve um caminho, às vezes até difícil para chegar nesta promessa que Deus tem para nós. E às vezes envolve desconforto. Porque precisamos deixar alguns hábitos, talvez até algumas pessoas, locais. Precisamos deixar algumas coisas para Deus fazer em nós aquilo que Ele deseja. Envolve mudanças, não envolve? Envolve algumas decisões que precisamos tomar na nossa vida para que realmente aconteça. Envolve tempo de espera, ou seja, muitos desafios. Isso porque Deus não nos prepara apenas para a promessa, mas Ele prepara o nosso coração para receber a promessa. Ele vai trabalhando o nosso caráter, a nossa fé nele, a nossa esperança, para que, enfim, quando chegar a promessa, estejamos preparados. Às vezes a gente só pensa na promessa, Deus pensa no percurso até a promessa. E nesse preparo, nesse tempo, nós
nos deparamos com alguns desafios, que Abraão também passou por eles, e nós também passamos. E o primeiro desafio é sair da zona de conforto. Gênesis 12, lá no verso 1, a gente leu: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Lugar de conforto, né? Sai deste lugar, da tua terra, ou seja, deixe a cultura, abandone os hábitos deste mundo, aquilo que é habitual de se fazer. Ah, mas aqui nesse país todo mundo faz isso, isso é cultura dessa terra. Se você quer viver o chamado de Deus, abandone a cultura dessa terra, saia dessa terra. Entende isso, queridos? Esquece o mundo, a vida das pessoas dessa terra, esquece o que eles fazem, os hábitos dele, sai disso. Primeira coisa que Deus fala, sai dessa terra. Deixe os hábitos e a cultura desse mundo para trás. Deixe a tua parentela. Abandonar hábitos e costumes, até mesmo tradições familiares. Até mesmo eu nasci nessa religião, eu preciso morrer nessa religião, eu não posso decepcionar meus pais. Eu não posso deixar de fazer tal ritual, sabe? Deus está falando isso com Abraão. Sai da tua parentela, quebre até hábitos familiares se for preciso, mas se desvincule. E da casa de teu pai, deixar para trás aquele apego à família. Eu preciso, antes, enterrar os meus pais. Lembra dessa parábola que Jesus contou? É parábola ou fato real? Não me lembro agora. Real? Me deixe primeiro sepultar meu pai, ou seja, aquele apego. Depois eu vou para a obra do Senhor. Deixa eu fazer primeiro aqui, cuidar dos meus pais, da minha família. A gente nem sabe se o pai dele era idoso ou se não era, mas ele queria primeiro ficar ali com os pais, né? E aí a gente fica pensando assim, essa simbiose que muitas pessoas têm com família, com pais, deixa eu abrir uma água aqui para mim. Com pais, que o pai não permite fazer algo, não permite eu mudar de religião, não tem muito disso, a pessoa quer avançar, mas é uma simbiose com os pais, eu preciso pedir permissão para o pai, já tem 40 anos nas costas e tem que pedir permissão para o pai de muitas coisas. Eu vejo Deus falando isso com Abraão, falou, Abraão, você precisa se desvincular de muitas coisas e até mesmo de algumas pessoas. Isso pode chocar, queridos. Mas Deus, quando tem algo especial para nós, o preparo também é especial. É diferente para começar a promessa, a começar a florescer, tem coisas diferentes que Deus nos pede, são desafios. Antes de nos levar para uma nova terra, como Deus estava querendo levar Abraão, Deus nos chama para deixar a terra antiga em que vivemos, a cultura, as tradições, as religiões, o que aprendemos que vai contra ele. A primeira coisa que ele fala para Abraão, deixa a terra. Deixa tudo para trás. Sai daí. Que é importante sair desse meio, para eu começar algo grande, né? E depois começa uma nova história na nossa vida, Deus pede de nós uma renúncia. Ele pediu para Abraão e ele pede para nós também. Tenho certeza que Deus já pediu algumas coisas para você, para mim, para nós renunciarmos à religiosidade, os componentes da cultura moderna, como o imediatismo, o egoísmo, pode ser um grande inimigo do propósito de Deus na nossa vida. Por isso Deus fala, larga isso. Todo mundo faz. Não, todo mundo faz, então você se afaste disso, porque eu tenho algo especial para você, você não pode agir como todo mundo. E isso, então, às vezes, nos afasta da promessa, quando nós não queremos abrir mão do nosso conforto, do que nós estamos acostumados a viver. O que Deus está pedindo hoje, querido, para você viver, para você abandonar e viver aquilo que Ele tem para você? Quero que você reflita. O que é que Deus tem pedido para você? Largue isso. Deixe aquilo, deixe esse hábito, essa pessoa, esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra, deixe essa atitude, deixe de ser iracundo, deixe de ser isso ou aquilo, porque eu tenho algo para você e a gente fica apegado, né? E ali ele foi embora, Abraão foi, ele creu e foi. Mas ok, você renunciou àquilo que Deus te pediu, vamos fazer que você já venceu essa etapa, amém? Que você já renunciou o que Deus pediu. Agora você está esperando a promessa se cumprir. Ok, Senhor, abandonei velhos hábitos, enfrentei algumas culturas grandes, abandonei, agora estou aqui. Pode cumprir a sua promessa, estou esperando o chamado acontecer. Aí vem um outro desafio, né? Que é o quê? O desafio da espera. De esperar. Romanos 4,18 fala sobre Abraão. Vamos lá, Gustavo. Diz assim, Abraão, que aqui já mudou de nome, né? Já estamos lá em Romanos, está contando a história dele.
Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Eu penso o seguinte, contra toda esperança terrena, em esperança divina ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, ou seja, aconteceu. Abrão, queridos, quando Abrão, tinha 75 anos, quando deixou sua terra, a cidade de Harã, e partiu para Canaã. 75 anos de idade ele tinha, quando Deus deu a ele esse desafio. Sem nenhum filho para lhe dar esta enorme, poderosa descendência, né? Ele não tinha nenhum filho para cumprir essa promessa. E ele esperou 25 anos para ser pai. Foi pai aos 100 anos. De 75 aos 100 anos. 25 anos esperando uma promessa acontecer. Com Isaac, né? Quanto tempo a gente está disposto a esperar uma promessa? Um mês? E já começa? Não. Eu vou abandonar tudo? Queridos, a espera não significa que Deus nos abandonou, que Ele esqueceu, que Ele se arrependeu. Ele trabalha enquanto nós estamos esperando. A Bíblia diz, Ele trabalha para os que nele esperam, para os que nele confiam. Então, enquanto nós estamos esperando a promessa acontecer, Deus está trabalhando. E Deus é o dono do tempo. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E o tempo de Deus, ele fortalece a nossa fé. Ele prova a nossa fé até para nós mesmos, de que eu estou firmado naquilo que eu creio e eu vou seguir. Não deixe o tempo fazer você desistir de esperar e crer na promessa do Senhor. Não deixe. Nós estamos aqui em treinamento para a eternidade. Então, o que são 25 anos perto da eternidade? Nós vamos viver na eternidade, né? E esse tempo de Deus que a gente chama de demora, a gente fala, está demorando? Não, o tempo de Deus é na vontade e na preparação dele. É do jeito dele, é da maneira dele, quando ele quiser, na hora que ele quiser, nos meios que ele quiser. A gente tem muita mania de orar dando ordens para Deus. A gente é tão presunçoso que a gente dá ideias para Deus. Deus, faz acontecer assim, aí fulano vai lá e fala aquilo, aí como se Deus falasse, nossa, não tinha pensado nisso, que boa ideia. Deixa Deus fazer do jeito dele, né? Ele tem tudo preparado. Quem somos nós para querer dizer como Deus vai fazer? Deus tem tudo pronto. E durante esse tempo de espera, nós tomamos algumas decisões que vão fortalecendo ou esmorecendo a nossa fé. Aí que a gente tem que se posicionar. Pode demorar? Pode. Já abandonei tudo? Abandonei. Agora, Senhor, até que chegue, eu preciso me manter de pé. Firme na decisão que eu tomei de esperar. Então, vem os desafios. Vem as provas. E nós vamos ler Gênesis 22. Nós estávamos em Gênesis 12, né? Então, 10 capítulos depois. Em Gênesis 22, Deus prova Abraão no verso 1 e 2. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, sim, aqui estou. Então Deus disse, tome o seu filho, detalhe, Deus mesmo falando, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Amados, primeiro era que promessa, agora é que prova, que desafio. E Deus ainda faz questão de dar aquela cutucada. O seu único filho, a quem tu amas, pega esse filho e ofereça em sacrifício. A cabeça de Abraão aqui, já Abraão, eu imagino, deu voltas, né? Voltas e voltas. Entregar para Deus seu único filho. Aquele por quem viria a poderosa descendência. Eu não estou entendendo. O que eu faço? Só que ele entendeu e ele aprendeu que havia uma palavra chamada obediência. E obediência traz bênção, obediência traz vida. Né? E a gente às vezes pode pensar assim, então Deus, será que não vai ter mais descendência poderosa? Será que Abraão ficou assim, acabou a promessa? Então é assim, eu espero um tempo e agora acabou tudo. Esperei 25 anos para ter um filho. Depois que o filho nasce, eu imagino que devia ter ali uns 15, 17 anos, porque chama ele de moço, de rapaz, né? Tem versão que fala o menino, depois fala rapaz. Quem ora é menino, ora é rapaz, se não o adolescente, né? Ora é criança, ora é adulto. Então eu imagino que ele era ali um adolescente. Então já tinha esperado 25 anos, agora esperando mais talvez 15 anos, para de repente acabar tudo, né?
O Senhor então pede o meu filho, e muitos no lugar de Abraão poderiam dizer o quê? Estou fora. Cansei. O Senhor está brincando comigo. Cansei de esperar. Fiz tantas coisas, larguei isso, larguei aquilo, aí volta o que você fez há 25 anos atrás, há 40 anos atrás. Eu abandonei isso, eu larguei isso. Ou seja, quase que jogando na cara de Deus o que você fez por ele. A promessa não veio. E muitas pessoas, queridos, é nesse momento aqui que se desviam, que vão embora. Não querem mais esperar. Não tem fé suficiente. Né? Pensam assim, eu abri mão de tantas coisas e o Senhor não cumpriu a palavra dele. Então eu vou embora. E às vezes você conhece gente assim. Queridos, Deus jamais pediria a morte de um filho em sacrifício. Jamais. Deus estava ali provando o coração de Abraão, assim como ele prova o nosso. Às vezes vem desafios para provar o nosso coração. Não para ele nos conhecer, né, queridos? Porque ele nos sonda, ele conhece o profundo do nosso coração, mas para nós mesmos conhecermos qual o nosso limite de espera. Até onde eu estou disposto a esperar Deus? Isso vai fazer a gente se conhecer. Esse tempo de espera para saber se estamos dispostos a manter as nossas renúncias, para esperar o tempo que for preciso, vai me fortalecendo, vai mostrando para mim mesmo que eu estou disposto a continuar esperando, né? As provas, elas revelam as nossas prioridades e elas amadurecem a nossa fé. Grave isso, as provas revelam as nossas prioridades e amadurecem a nossa fé. Ou ela revela que você quer Jesus, ou ela revela que você quer voltar para as cebolas do Egito. Mas as provas, elas vêm para trazer à tona o que está dentro do seu coração e às vezes a gente não sabe, porque enquanto elas não vêm, a gente acha que está tudo bem. Quando a prova vem, que a gente vê que realmente nós não estamos tão firmes na espera da promessa, que nós estamos titubeando, olhando para trás, olhando para as tradições antigas, aí a gente percebe que a gente está vacilando. E Tiago 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o objetivo da prova, querido, a fim de que sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Aprovação não é porque Deus não tem nada para fazer. A aprovação é para nos amadurecer, para nos fortalecer, para nos conhecermos. As provas produzem maturidade e um caráter aprovado sustenta a espera. Um caráter que foi aprovado por Deus sustenta o passar por provações, esperar a promessa, vai nos fortalecendo. Deus está mais interessado em quem nós estamos nos tornando no tempo de espera do que no presente que Ele nos dará. Ele está muito mais preocupado e interessado no nosso caráter, em quem nós estamos nos tornando, não no presente que Ele vai nos dar. Amém, queridos? E o louvor pode subir para a gente já fazer a ceia. Enquanto isso, eu quero fazer 4 perguntas para você, tá bom? Você vai responder para você mesmo. Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Abandonar a parentela, cultura, tradição, mas eu sou assim, desde pequenininho, não consigo fazer de outro jeito. Abraão já era um homem idoso, gente, ele já tinha seus 75 anos, quando Deus falou para ele mudar tudo. Difícil, né? Mudar uma vida, 75 anos de cultura, de tradição, é sair do conforto. Né, Gil? Se converter-se depois de idoso, não é mudar muita coisa na vida? A gente está disposto a mudar locais, relacionamentos, palavras, culturas, em prol de um chamado? Há um preço a se pagar. Será que a gente está disposto a esperar o tempo de Deus? Porque a gente quer tudo rápido, né, gente? A gente está tão no fast food, tudo é rápido. Os nossos filhos não conseguem esperar 10 minutos alguma coisa. Imagina essa geração, quando estiver diante de um projeto de Deus, de um propósito de Deus. Será que eles vão ter paciência para esperar o Deus forjar o caráter deles? Porque a paciência, essa espera, é para forjar o nosso caráter. Deus não está brincando com a gente. Não, só mais um pouquinho. Não, só mais um pouquinho. Não, é para forjar o nosso caráter. Então a gente está disposto a esperar? Permanecer fiel mesmo durante as provas? Porque essa prova que Abraão recebeu, queridos, Abraão já
de sacrificar o próprio filho, que prova. E a gente sabe da história, que ele amarra o filho, e eu acho lindo isso, porque Isaac se deixou ser amarrado. A gente não sabe a idade dele, mas a gente sabe que ele era bem mais novo que Abraão, né? Que Abraão. Ele se deixou ser amarrado, ele conhecia o Deus que o pai ensinava para ele. E quando ele levanta o cutelo, o Deus fala, não, Jesus brada no céu, não faz isso não. Eu só queria conhecer o seu coração e para você conhecer o seu coração também. Então são desafios que Deus lança. Deus não manda tentações, Deus manda provas. E será que nós permitimos que Deus transforme o nosso caráter através dessas provas e desse tempo de espera? Nós vamos cantar um louvor, nós vamos cear, mas é importante a gente terminar essa palavra pensando nisso. Eu estou disposto a abrir mão, a esperar, a enfrentar desafios, a deixar Jesus forjar o meu caráter. Querido, passar um ferro no esmeril não é fácil não. E é isso que Deus faz conosco. Quando Ele nos passa no esmeril, Ele está forjando o nosso caráter, Ele está ali, saindo até faísca, né? Ele está nos forjando para ficar uma peça bonita, né? Vamos ficar pensando nisso e vamos cantar um louvor ao Senhor. Nós vamos depois entrar na ceia. Pode distribuir se quiser. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Vai cantando isso, querido, e pensando nessa palavra. Que Ele é santo, que Ele tem algo para mim, que vale a pena eu deixar para trás, para viver um novo tempo com Ele. Digno de louvor, digno de louvor. Amados, toda promessa passa por um processo, né? E antes de Jesus cumprir a palavra do Pai, a promessa dita em Gênesis de que o descendente da mulher esmagaria a serpente, Jesus passou pelo processo da espera. Esperou 30 anos, fora o tempo da eternidade, né? Antes de vir como homem. Passou pelo processo dos desafios, incredulidade, traição, ingratidão. Antes da sua ressurreição, que resultou na nossa salvação, houve a cruz, houve os cravos, houve o escárnio. Jesus também passou por muitos desafios para que a promessa do Salvador, de Ele, Salvador, fosse cumprida. Mas Cristo, queridos, Ele se manteve focado na promessa de que Ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Ele tinha isso no coração. Eu vou ver o fruto do meu penoso trabalho. E aqui estão os frutos, né? Somos nós. Valeu a pena, Senhor Jesus, ter vindo à cruz. Nós estamos aqui. Valeu a pena Ele ter deixado o seu conforto. Jesus deixou a sua zona de conforto, a sua glória, por ter passado pela espera, por ter vencido os obstáculos. E a ceia de Cristo é isso, querido, é um memorial de um Cristo resiliente, que não abandonou
o chamado que Deus deu a ele, a missão que Deus deu a ele. Ele suportou a morte baseado numa promessa: a nossa redenção. Ele suportou esse grande obstáculo, querido. Ele também tinha uma promessa sobre ele. O mundo seria salvo por ele. Entregou seu corpo por amor a nós, para nos livrar das garras de Satanás, para nos trazer redenção. E eu queria que você pegasse esse pão e comesse agora, queridos, grato pela persistência de Cristo em salvar a sua vida. Amém? Pode agradecer ao Senhor, querido. Diga-lhe, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor foi até o fim. Porque o Senhor deu o seu corpo por mim. Depois de comerem o pão, Jesus ali na ceia, ele pegou o cálice e disse aquela frase tão linda, né? Este é o cálice da nova aliança. É isso que nós temos com Cristo, queridos, uma aliança. Uma aliança. E ser pequeno Cristo, ser cristão, é também aprender com Cristo a enfrentar desafios, a ser perseverante, a não desistir da promessa que virá, a abrir mão de conforto. Nós temos uma aliança com o Senhor. E assim como Ele foi até o fim, nós também iremos, amém? Nós temos uma aliança com Ele. Como Ele foi até o fim, Senhor, você pode dizer, Senhor, eu não vou te abandonar, Senhor. Eu abro mão de tudo, eu quero estar com o Senhor. Use esse momento para oração, queridos. Nós temos o DNA de Jesus em nós, nós temos uma aliança com Ele. Senhor Deus, nós vamos estar com o Senhor até o fim, Deus. Nós somos gratos pela redenção e nós firmamos aqui a nossa aliança, confirmamos a nossa aliança com o Senhor, Deus. Beba do cálice, querido, e diga, eu também vou até o fim. Eu também vou até o fim. Porque nós temos o Espírito Santo que nos capacita para isso, querido. Nós não estamos sozinhos, amém? Nós vamos até o fim, nós não vamos retroceder, aleluia. Louvado seja Deus. Beba o seu cálice, querido, e diga, eu vou até o fim, amém? Isso, que permaneçamos fiéis ao nosso propósito, para que a gente possa viver a promessa, né? Amém? Vamos seguir juntos nesse propósito, de sair do nosso conforto, de enfrentar o tempo da espera, de enfrentar obstáculos e no final alcançarmos a nossa promessa. Amém? Senhor Deus, obrigada pela tua santa palavra. Obrigada pelo teu ânimo que o Senhor trouxe sobre nós. Dai-nos, ó Deus, coragem de permanecermos fiéis naquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos esperar com paciência no Senhor. Que possamos nos agarrar às tuas promessas, crendo, Senhor Deus, que alcançaremos se não desfalecermos. Nós cremos que o Senhor tem coisas grandes para nós. Nos ajude, Deus, a chegar até o fim. Faz-nos, Espírito Santo, nos ajude nas nossas decisões. Que tudo em nossa vida seja direcionado pelo Senhor, no único propósito, alcançarmos o que o Senhor tem para nós. Alcançarmos a grande promessa, Canaã do Senhor, estarmos com o Senhor, a nossa redenção. Nós te louvamos no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai eterno, a graça salvadora, transformadora de Jesus Cristo e que a doce comunhão e a consolação e a direção do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus nessa terra agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, vá em paz.